Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Câmara, sou aluno do curso de Desenvolvimento de Sistemas. Estou aqui pela disciplina de Teste de Sistemas no Senai, ministrado pela professora Nayara Neves. E hoje meu objetivo é basicamente dar um vislumbre da ferramenta JMeter, certo? Ela é utilizada para fazer testes de performance, testes de carga de aplicações principalmente web, certo? Então, sem mais delongas, vamos acessar o site do JMeter para poder fazer o download do Apache, certo? Iremos aqui em binários e baixar o arquivo .zip, certo? Para o JMeter funcionar, é necessário o que? Você ter pelo menos o Java 8 ou superior, uma versão superior, instalada no seu computador. Então você pode baixar o Java pelo site da Oracle, ok? Vindo aqui na página de download do Apache, vamos receber esse arquivo zip, bem simples, você só vai extrair e você vai gerar a pasta do Apache. Na pasta do Apache, você vai entrar na pasta do bin, certo? E aqui você vai poder ter acesso ao executável do programa, que se chama apache.jmeter. Um erro que pode ocorrer enquanto você utiliza esse programa é ele ser executado e aparecer uma tela branca. Caso isso ocorra, você pode acessar esse arquivo aqui, que é o jmeter.bat. E o que é que ele vai fazer? Ele vai executar essa aplicação, essa ferramenta, pelo prompt de comando do Windows, certo? Então, isso aí ajuda, é uma das soluções para você evitar ter a tela branca. Já aqui no programa, na ferramenta, ele vai abrir normalmente assim, provavelmente com layout diferente, mas isso você pode editar em opções, aparência, e escolher um a que te agrada mais, certo? Então aqui podemos construir o nosso plano de teste. Construir o nosso plano de teste, o que é que a gente vai precisar primeiramente? De um grupo de usuários, certo? Então nós teremos nosso grupo de usuários teste de sistemas. Nós podemos adicionar comentários para especificar o que é que nós vamos fazer, não é? Teste simples de requisição HTTP. E nisso aí você pode salvar esse seu plano de teste e mandar para um colega de trabalho ou qualquer outra pessoa, um colega de estudo, para ele poder visualizar o seu plano de teste, certo? Após isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um controlador lógico, certo? E o que é que ele faz? Basicamente, ele vai controlar, certo? De certa forma, como o seu teste vai funcionar, como o seu teste vai ocorrer. Eu estou utilizando aqui um controlador simples, certo? Então ele não tem exatamente uma função específica como controlador, mas é muito bom para você organizar o seu projeto, o seu plano de teste. Mas nós temos outros controladores lógicos, como por exemplo o controlador SI, que o SI na lógica é um condicional. Ou seja, você estabelece uma condição e se a condição for verdadeira, você vai poder executar vai poder executar o que está dentro desse controlador. Caso não, ele não será executado. Certo? Então, agora, nós vamos adicionar o quê? Um testador. Um testador seria o tipo de teste que nós iremos fazer. Neste caso, bem simples, uma requisição HTTP. Certo? Então, aqui nós vamos poder editar o nome, né? Amazon, requisição HTTP. Nós vamos fazer uma requisição HTTP do site da Amazon, que é um site muito utilizado e bastante conhecido pelo público em geral. Certo? Aqui nós podemos também adicionar comentários, qualquer outra coisa. E agora como é que nós vamos preencher esses campos? Certo? O protocolo, que é já tem um pequeno exemplo aqui, HTTP, que é o link que ele fica no início da URL do site. Neste caso aqui, HTTPS, que é o modelo basicamente padrão para qualquer site hoje em dia. Certo? Então colocaremos aqui HTTPS. Nome do servidor ou IP. Esse aí seria a parte da URL em que nós temos o www, começando no www e terminando no domínio.com.br.
certo? Então iremos adicionar aqui. Mas agora, Rafael, o que é esse campo abaixo? Neste campo... Então, eu lhe responderei, jovem gafanhoto. Basicamente é o que? Isso são funções, certo? Funções não. Melhor dizendo, são métodos que ocorrem quando você está trabalhando com aplicações web, certo? Então, por exemplo, método GET. Método GET, você vai solicitar um determinado tipo de dado para o site e ele vai te retornar. E isso vem na forma de uma URL, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos a parte do gp/bestsellers e o resto da URL. Isso basicamente é o que? É o GET te retornando uma URL que vai te dar o dado, que o dado é basicamente o site. Então, mas né, para caso de teste nós não utilizaremos isso dessa vez, certo? Agora nós vamos adicionar o que? Asserções. Asserções, o que é que são asserções no caso? É como se você estabelecesse algum tipo de parâmetro, certo? Para o seu teste. Então, nós vamos acessar aqui, por exemplo, a seção de duração. Na seção de duração, quando nós realizarmos o teste, vamos estabelecer se a minha requisição for feita no tempo limite, dentro do tempo limite, eu vou considerar esse teste um sucesso. Caso não, eu vou considerar que o teste foi uma falha, no caso, uma falha de performance. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma duração em milissegundos. Vamos colocar 1500 milissegundos, que é basicamente 1,5 segundo, certo? Agora, o que é que nós vamos adicionar? Vamos adicionar também um ouvinte. E o que é o ouvinte? O ouvinte é a parte que vai gerar algum tipo de relatório, algum tipo de dado para você visualizar o resultado, certo? Então, nós colocaremos aqui uma árvore de resultados. E com isso, nós vamos, nesta página, digamos assim, nessa parte da aplicação, que nós vamos ver o resultado do nosso teste, certo? E também vamos adicionar aqui já um temporizador constante, certo? Porque isso aí ele vai determinar em quanto tempo o nosso teste foi realizado. Aqui está com 1 segundo porque eu já fiz um teste anteriormente, então, mas quando nós fizermos o teste, esse cronômetro será zerado. Para você executar o teste, basicamente você só precisa clicar na setinha verde, que seria iniciar, e se você quiser iniciar sem pausas, você só tem que clicar na setinha verde com o tracinho. Após você iniciar, você também pode pausar o seu teste, caso seja desejado. Mas como a gente está com um teste bastante simples aqui, certo? Então não será necessário pausar ele. Aqui no nosso grupo de usuários, que eu acabei esquecendo de explicar, nós vamos determinar o nosso grupo de teste. Então é como se a gente tivesse o quê? Vamos fazer um experimento aqui com 5 pessoas. Então essa é a nossa thread, esse é o nosso grupo de usuários. Então nós temos 5 usuários virtuais para realizar no total 5 testes. Vamos aqui então iniciar o nosso teste. Primeiramente, o Jmeter ele vai pedir para você salvar o seu plano de teste. Como aqui a gente só está em cargo de ensino mesmo, não se faz necessário, certo? E aqui a gente vê, ó, durou 1 segundo, foi tão rápido que nem deu para ver o cronômetro zerar direito, mas o teste já foi realizado. E aqui a gente vê como funciona a requisição HTTP, certo? E a gente vê aqui que em 1,5 segundo não foi, na maioria das vezes, não foi tempo suficiente para que o nosso site, para que nossa requisição fosse realizada, certo? Então seria necessário mais tempo. E aqui a gente pode visualizar os dados do teste, certo? Caso você queira refazer o teu teste, você pode simplesmente clicar em iniciar. Mas o que é que vai acontecer? Você vai gerar mais dados junto com esses que já foram elaborados, certo? Refazendo o teste aqui novamente, a gente vê
o quê? Nós conseguimos mais 5 resultados. Caso você queira apagar esse histórico, digamos assim, você só precisa clicar na engrenagem e clicar em limpar, certo? Você vai limpar essa parte do plano de teste. Caso você queira limpar todo o seu plano de teste, você só basicamente precisa clicar em limpar tudo, que ele vai basicamente resetar boa parte das suas configurações, certo? Então, é esse o nosso pequeno tutorial. Espero que tenha sido bastante ilustrativo para vocês. É uma ferramenta bem simples de utilizar, mas você vê que ela tem muitas opções, então você pode se aprofundar bastante no que ela é capaz de fazer, certo? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.